Se você é fã de Star Wars, provavelmente você vai concordar comigo que o que a Disney fez com Luke Skywalker na trilogia sequel é uma das maiores decepções da franquia. Que nojo! Eu já falei bastante aqui no canal sobre a queda da qualidade dos filmes depois que a Disney comprou a Lucasfilm. E sinceramente eu já tô cansado, cara. Descansar eu preciso. Eu não queria ficar batendo na mesma tecla sempre, mas tem uma coisa específica que me incomoda mais do que todas as outras. E eu não consigo ficar sem falar sobre, que é o tratamento dado ao Luke Skywalker. Que nojo. Pode não parecer, principalmente para uma geração mais nova, mas Luke é um personagem muito importante. Não só para a franquia, mas para a história do entretenimento e do cinema em geral. Ele ajudou a definir toda uma geração de protagonistas. O jeito que ele foi escrito influenciou décadas de filmes, séries, jogos e até animes. Luke era o herói clássico, otimista, energético, determinado e que sempre tentava fazer a coisa certa. E do nada ele virou um velho amargurado que cometeu um erro que ele nunca deveria ter cometido e que em vez de tentar consertar, ele preferiu fugir e se isolar como um covarde. Basicamente isso. Olha, se eu tivesse que definir Luke Skywalker em uma única palavra, seria esperança. Não é à toa que o episódio 4 se chama Uma Nova Esperança. O título se refere diretamente a ele. Todo o arco do personagem gira em torno disso. Ele tinha esperança de sair de Tatooine e fazer algo maior da própria vida. Ele acreditava que a rebelião podia vencer uma guerra praticamente impossível. Acreditava também que seus amigos podiam ser salvos. E mais importante de tudo, acreditava que até Darth Vader ainda tinha bondade dentro dele. Luke é o clássico herói que coloca pessoas acima de causas e que acredita na redenção. No Império Contra-Ataca, ele abandona o treinamento com Yoda porque sentiu que Han e Leia estavam em perigo. Yoda e Obi-Wan até tentam convencê-lo de que ele não está pronto, que pode ser uma armadilha, que ele pode literalmente morrer, mas mesmo assim Luke larga tudo e vai enfrentar Darth Vader mesmo sem estar preparado. Eles vão morrer? Difícil ver. Tenho que ajudá-los. E olha, depois vimos que claramente essa não foi a melhor escolha a ser feita. Ele erra, é derrotado, quase morre, mas não se arrepende, porque para ele a vida dos amigos sempre veio antes da missão e da rebelião. E essa característica ela não desaparece em O Retorno de Jedi. Quando todo mundo enxerga Darth Vader apenas como um monstro, Luke é o único que ainda acredita que existe um pouco de Anakin Skywalker dentro dele. Eu aceitei a verdade que um dia você foi Anakin Skywalker, meu pai. Eu sei que ainda há bondade em você. Vamos lembrar de quem que a gente tá falando aqui, viu? Um dos maiores assassinos da galáxia, responsável pela morte de centenas de pessoas, incluindo a destruição de um planeta inteiro, alguém que feriu profundamente o próprio Luke e a irmã dele. Mesmo assim, Luke se recusa a desistir. E no final, essa fé e esse amor pelo pai são exatamente o que fazem Vader se voltar contra o Imperador e derrotar o Império. Essa é a essência do personagem, esperança e a fé nas pessoas. Dois pilares sólidos. Pilares esses que a Disney simplesmente descartou. Quando Os Últimos Jedi foi anunciado, a expectativa era enorme. O Despertar da Força ele tinha colocado Luke de volta ao foco da franquia depois de anos fora do cinema. A busca por ele era o motor do filme, e a promessa era clara. No próximo capítulo veríamos Luke Skywalker em ação. E realmente, a gente viu, mas não da forma que a gente imaginava. Bem, eu vou ser direto. Luke tentou matar Ben Solo. Deixa eu repetir isso com calma, porque é importante a gente sentir o peso. Luke Skywalker, o homem que se recusou a matar Darth Vader, um genocida, porque ainda acreditava na bondade dentro dele, teve o instinto de matar o próprio sobrinho adolescente enquanto ele dormia, só porque ele teve um mau pressentimento sobre o futuro. Olha, Ben Solo até aquele momento não tinha feito nada, era só uma visão, só um temor. O Luke que conhecemos, quando se trata de alguém querido, ele sempre vai lutar por essa pessoa, acreditar nela e nunca desistir. O Luke da trilogia original não teria sacado o sabre. Pô, ele teria acendido a lanterna ali, uma luz no quarto e conversado com Ben. Mas não, ele quase comete um assassinato. E quando o sobrinho acorda e reage, o que ele faz? Some, igual um covarde. Ele se isola numa ilha no fim do mundo, corta a conexão com a força e decide que a melhor coisa que ele pode fazer pelo universo é simplesmente não existir mais nele. É sério que esse é o mesmo homem que, sem treinamento completo, sozinho, voou ao encontro do vilão mais poderoso da galáxia para salvar o pai que ele mal conhecia? Que enfrentou o Imperador sem armas, apenas com a fé dele? Ele literalmente entrou numa sala com os dois maiores vilões da galáxia e ainda saiu vivo, isso sem precisar matar ninguém, cara. Agora, depois de um erro que ele mesmo provocou,
ele vai só simplesmente desistir? A Disney transformou Luke num velho mal-humorado e covarde. Basicamente isso. Um homem que, em vez de tentar consertar o que ele fez, escolheu fugir. E isso é apresentado pra gente como se fosse uma profundidade, uma complexidade. Não é, cara, não é. É preguiça narrativa disfarçada de sofisticação. Os dois pilares que definiam o personagem foram derrubados ao mesmo tempo aqui. Pessoas acima de causas? O que você acha? Que eu vou sair daqui com uma espada laser e enfrentar toda a Primeira Ordem? Vai embora. Pessoas reais em perigo, pedindo ajuda pra ele. E ele simplesmente diz não. Redenção? Não. Ele vê o próprio sobrinho e pensa em matá-lo imediatamente. Dá até pra entender o que a Disney estava pensando. Para eles, Luke precisava estar quebrado para a história funcionar. E para quebrá-lo, eles precisaram reescrever quem ele era. É basicamente isso. E tem mais uma camada. O fracasso do Luke deveria servir para algo. Se ele falhou em reconstruir a Ordem Jedi, a Rey precisava ser a resposta a essa falha. Alguém que contrastasse com ele, que aprendesse com os erros e construísse algo diferente. Mas Rey é, na prática, a versão feminina do Luke. Mesma jornada, mesmos dilemas, mas sem a parte que ele precisa treinar. A Rey só é boa mesmo, sem motivo. No final, ela adota o sobrenome Skywalker e reconstrói a Ordem Jedi praticamente do mesmo jeito, sem mudar muita coisa. Então, por que o Luke falhou? O que ele exatamente fez de errado que ele vai fazer de certo agora? A trilogia nunca responde, e essa falta de resposta simplesmente torna o fracasso dele apenas algo desnecessário. Em Ascensão Skywalker, ele até reaparece como o fantasma da força, restaurado, sorridente, como se aquele Luke amargo e medroso nunca tivesse existido. Eu acho que a Disney percebeu um pouco a cagada. O filme seguinte simplesmente descartou os questionamentos do anterior. O legado de Luke, que poderia ter desafiado as tradições Jedi e inspirar algo novo, virou simplesmente nada. Virou um desvio de rota que precisou ser corrigido. Luke passou seus últimos anos de vida fazendo perguntas importantes e morreu sem que essas perguntas importantes servissem pra nada. Luke Skywalker importava porque ele nos mostrava que acreditar em algo não é ingenuidade, que ter fé nas pessoas não é fraqueza, que o heroísmo não é sobre poder, é sobre escolha. Quando você destrói isso, você não tá só mexendo num personagem de ficção científica. Você tá mandando uma mensagem sobre o que o mundo acha do heroísmo, sobre o que achamos de quem ainda acredita no bem dos outros, sobre se ainda vale a pena ser esse tipo de pessoa. A trilogia da Disney quis ser sofisticada, quis desconstruir o mito, mas eu acho que desconstruir sem reconstruir não é profundidade, é só demolição mesmo. Luke Skywalker merecia mais, e honestamente, nós também. Então, esse é o vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal e deixar um like. Eu vou deixar aqui um outro vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir também. É só clicar que o YouTube já te manda direto pra ele. Então é isso. Meu nome é Hilt, valeu por ter assistido e até a próxima!